Olá pessoal, hello guys, how are you doing? Como vocês estão? Eu sou a sua Teacher Valéria e estou aqui mais uma vez para convidá-los para mais uma English Class, right? E, como vocês já sabem, eu vou retirar minha máscara porque eu estou aqui sozinha, certo? E espero que todos vocês estejam em casa se cuidando, né, de máscara e tudo mais, para que possamos voltar o mais rápido possível, né, às nossas aulas tradicionais, né, todos juntinhos. Bom, a aula de hoje é uma aula também muito legal, é a aula sobre o possessive case. E aí, vocês lembram do caso possessivo, né? Bom, o caso possessivo, vamos lembrar o que é? Nós vamos falar de posse, né? Nós vamos falar de quem tem posse de quê ou quem tem relação, alguma relação com outra pessoa, ok? Então, vamos lá. Em se tratando de posse, né? A caneta dele, a caneta de João, o lápis de Maria, certo? Vejam só. Em português, como funciona? Nós falamos caneta de Maria. Então, em primeiro lugar, nós falamos o objeto, né? A coisa possuída, a caneta, o lápis, o carro. E em seguida nós falamos o possuidor, né? A pessoa que tem a posse, a pessoa que é o dono ou a dona daquele objeto, right? Então, mais uma vez, em português a gente fala do objeto e em seguida de quem, né? Quem é o dono daquele objeto. Em inglês nós vamos inverter as posições. Nós vamos falar primeiro quem é o dono. Em seguida, o que ele é dono de quê? Ok? Então, em termos de posses, é isso aí. Então, vamos ver como isso realmente funciona em inglês, certo? Olha só. Nós temos aqui pencil. Pencil, como você sabe, significa lápis, certo? Em português seria lápis de Ana, certo? Em inglês, nós vamos trocar as posições. Primeiro eu vou falar Ana e depois eu vou falar lápis, ok? Então, olha só. Anna's pencil. Isso aqui significa lápis de Ana, ok? Prestem bem atenção. Vejam que isso aqui, certo? Não é o verbo to be, não é o is, terceira pessoa, nem é a marca do plural. Presta bem atenção. Isso aqui não é o verbo to be, porque se isso aqui fosse o verbo to be, seria Ana é lápis. E isso não existe, ok? Isso aqui significa lápis de Ana. Anna's pencil. Anna's pencil. Lápis de Ana, certo? Aqui está a marca do possessive case. Anna's pencil. Lápis de Ana. Vamos ver agora outro exemplo. Pens. Pens significa canetas. Ok? Canetas. Ok? Esse Szinho aqui indica o plural pen, pens. Né? O plural de caneta, canetas. Ok? Friends. Friends, como você já sabe, significa amigos. Então, eu quero dizer que as canetas são dos amigos, ok? Então, friends, pens. Friends, pens. Veja que esse Szinho aqui e esse Szinho aqui nada mais é do que a marca do plural, right? Ok. Agora vamos para um detalhezinho aqui. Quando a última palavrinha termina em S, certo? Eu posso tirar esse S, porque na pronúncia não vai ter diferença. Friends, pens significa canetas dos amigos. Friends, pens, caneta dos amigos, right? Então, quando vocês verem só esse apóstrofo aí, vocês já sabem que é a marca do possessive case, right? Vamos mais uma. My parents' house. House significa casa, não é? A casa dos meus pais. My significa meu, minha, meus, minhas. E parents significa pais. Cuidado, be careful. Parents não significa parentes. Parentes são relatives, ok? Parents significa pais. My parents, meus pais. Meu pai e minha mãe.
My father and my mother, right? Então, my parents' house significa casa dos meus pais. Veja que também aqui terminou com Szinho e então eu não sou obrigada a colocar o outro S, right? My parents' house, então a casa dos meus pais. Então vejam aí, né? Que em inglês primeiro a gente vai falar o dono, ó. Ana é a dona do lápis, os meus amigos, os amigos são os donos das canetas, né? E a casa é dos meus pais. Então assim, se nós tivermos o dono, né, o possuidor e um objeto, nós podemos fazer uma relação. O dono, a coisa possuída, não é? O possuidor e a coisa possuída. O dono e o objeto. Então aqui nós temos new e nós temos bike. Eu quero montar uma frase, eu quero falar, né, que é a bicicleta. Bike significa bicicleta, é a bicicleta de new. Então, como nós vamos escrever essa frase? Presta bem atenção. It's New's bike. Bom, aqui você já sabe que isso aqui é o nosso possessive case, ok? Bicicleta de new. Bicicleta de new, ok? Isso aqui não é, ok, o verbo to be na terceira pessoa, cuidado. Mas aqui esse it's aqui, né? Como eu falei para vocês, tem que ter um sujeito. A frase tem que ter um sujeito no inglês. Então, é a bicicleta de new. Eu não posso colocar só o is, senão vai virar uma pergunta, não é? Então, tem que ter o is. Quem é? O it. Ele não é usado para coisa, objetos, lugares. Também é usado para ser sujeito de uma frase no singular. É a bicicleta de new. It's New's bike, right? Vamos ver mais um exemplo. Mike e car. Quero fazer uma relação, certo? Quero escrever uma frase relacionando Mike e car. Eu quero dizer que o carro é de Mike. Então, eu vou dizer é Mike's car. É o carro de Mike, certo? It's é carro, car, de Mike's, ok? It's Mike's car. É o carro de Mike. Vocês têm que identificar quando é o verbo to be e quando é o possessive case, certo? Isso aqui jamais vai ser o verbo to be, porque senão seria Mike é carro. Essa frase não existe, Mike é carro, certo? Então, Mike's car, carro de Mike. New's bike, bicicleta de News, ok? Então, no material de vocês, ok? No material de vocês, eu coloquei alguns exercícios para vocês construírem, para que vocês possam construir frases, né? Seguindo este modelo. Eu coloquei o possuidor e a coisa possuída para que vocês formem frases, né? Vejam que, cuidado, aqui eu fiz dois exemplos, veja que bike está no singular, não é? Vejam aí como é que vai ficar se tiver alguma coisa no plural, né? Fica aí o desafio para vocês tentarem fazer. No material de vocês nós temos outros exemplos. Peter's computer, computador de Peter. Sue's book, livro de Sue. My friend's car, carro do meu amigo. Mom's job, né, o trabalho de minha mãe. Veja, né, que isso não pode ser o verbo to be. My parents' house, como eu coloquei aqui, é a casa dos meus pais. E my friend's pens, canetas dos meus amigos. Ok, pessoal? Então, olha só, eu adiciono S, né, o possessive case. Adiciono o apóstrofo e o S, ok? Se terminar com S, né, a palavrinha do possuidor, friends, parents, basta acrescentar, né, o apóstrofe,
ok? Não precisa acrescentar o S. Veja aí mais alguns exemplos. The car of the man. O carro do homem, não é? A gente não fala assim, a gente não escreve assim, a gente usa o possessive case, certo? Man's car. The car belongs to James. O carro pertence a James. James' car, certo? The car of his parents. O carro dos pais dele. His parents' car. The strength of Hercules, né? A força de Hércules. Hercules' strength, ok? The keys of the car. As chaves do carro. Veja que aí eu posso colocar simplesmente a relação de adjetivo e substantivo. Car keys, né? O car aí vira um adjetivo, a chave do carro, right? Então, nós temos aqui o exercício para vocês fazerem aí 5 relações, né? 5 frases, possuidor e a coisa possuída. E em seguida, nós temos aí um exercício que vai envolver os membros da família, né? Então, vamos rapidamente relembrar aí quais são os membros, né? Os principais membros aí da família. Aunt, tia, brother, irmão, cousin, primo ou prima, daughter ou daughter, filha, father ou father, pai. Aí nós temos grandfather, que é o avô, grandmother, avó, husband é o esposo, mother é a mãe, nephew é o sobrinho, niece, sobrinha, sister, a irmã, son, o filho, uncle, o tio e wife é a esposa. Então, olha só, vocês vão agora, como eu falei para vocês, o possessive case tem uma relação, né, de posse, quem é dono de quê, mas também tem uma relação pessoal, né, filho de alguém, irmão de alguém, primo de alguém. Vamos ver o primeiro exemplo. Vemos aqui comigo. My son significa meu filho. Meu filho é o que da minha filha. Veja que aí é uma relação. Eles possuem uma relação, né? Um parentesco. Meu filho é alguma coisa da minha filha. O que é que meu filho é da minha filha? Brother. Então, presta atenção. My son is my daughter's brother. My son is my daughter's brother. Meu filho é o irmão da minha filha, certo? E aqui nós temos aí, né, 19 frases para que vocês possam aí fazer essa relação, não é? As palavrinhas já estão aqui, tem que ser usada essas palavrinhas aqui. E aí vai uma dica para vocês. Essas palavrinhas elas podem se repetir, ok? Então façam aí essas palavrinhas, certo? E comece a treinar essa relação aí de posse e de possuidor, porque nós vamos usar isso em nossos futuros diálogos, ok? Então comece a pensar que primeiro o possuidor ou a relação ou alguma relação, certo? Para em seguida vir a outra parte da relação ou a posse, ok? Então, pessoal, terminamos por aqui. Kisses for you, ok? Bye, bye!